Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Provérbios capítulo 27, versículo 17, pronuncia uma das verdades da vida cristã que eu mais gosto de pensar e sobre a qual eu mais gosto de me debruçar e refletir. O texto diz: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Ou assim como o ferro se afia com o ferro, assim também o homem afia o rosto do seu amigo. Esse texto é muito forte, muito profundo e a gente precisa pensar sobre algumas coisas. Primeiro, o livro dos Provérbios foi um aglomerado, um ajuntado de sabedorias que eram pronunciadas no mundo todo e que Salomão, na condição de o homem mais sábio da terra, resolveu juntar num livro, mostrando que a sabedoria de Deus estava presente na vida popular e mostrando o que de Deus já estava em prática no mundo. O que quer dizer que, em alguns momentos, nós podemos encontrar nas práticas das pessoas e nas práticas da vida alguns princípios da sabedoria de Deus. Não é, entretanto, inversamente proporcional que tudo aquilo que se pratica vem da sabedoria de Deus, mas é possível encontrar sabedoria de Deus naquilo que de alguma forma se faz, se diz, se acredita no mundo. E então Salomão resolveu juntar em um livro só estas sabedorias que estavam presentes no mundo e que ele percebia que haviam princípios divinos por trás delas. Entre elas, este versículo: assim como o ferro com o ferro se afia, é também um homem que afia o rosto do seu amigo, é um homem que afia o outro. Esse texto quer nos dizer que a única coisa que nós podemos usar, ou a mais comum que nós podemos usar para afiar uma lâmina de ferro, é um outro pedaço de ferro. É um tipo de ferro diferente que afia o outro, que dá o fio para o corte. Uma faca não tem nenhuma função, não tem nenhuma qualidade de utilização se ela não tiver um bom fio. E algumas vezes, de tanto cortar, ela vai perdendo o fio, vai ficando cega, vai ficando sem a possibilidade de cortar, ou pelo menos cortar com eficiência. E então nós usamos costumeiramente um outro tipo de ferro, um outro pedaço de ferro. Normalmente na nossa cultura nós usamos um esmeril ou alguma coisa semelhante para afiar a faca, para dar o fio ou devolver a ela o fio novamente. Muito bem, Salomão olha para essa sabedoria do mundo e percebe que assim como o ferro que afia o ferro, é também um homem que afia o outro. O que quer dizer que esses princípios que nós aprendemos no mundo de hoje, de que ninguém tem nada a ver com a minha vida, o que eu faço é apenas da minha conta, não é da conta de ninguém, esse mundo internalizado, autocentrado, em que as pessoas querem buscar apenas aquilo que diz respeito a si e a seu próprio bem-estar e aos seus próprios benefícios, não é o mundo visto por Deus com bons olhos, não é o mundo da maneira que Deus o criou e da maneira que Deus o idealizou. O projeto principal da Igreja de Jesus Cristo é que sejamos afiadores uns dos outros. O tempo todo o Novo Testamento fala sobre edificar uns aos outros. E edificar nada mais é do que afiar uns aos outros. O que quer dizer que em alguns momentos precisaremos ter atritos e que estes atritos, embora sejam vistos por pessoas imaturas, pessoas não amadurecidas, não crescidas intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, estes conflitos são vistos como negativos, problemáticos e que devem ser evitados. Na verdade, estes conflitos nos ajudam a permanecer afiados. São estes conflitos que tiram de nós as nossas más características, que desgastam a nossa vida e que nos devolvem a possibilidade de ser úteis, de voltar
usando a linguagem da faca, a cortar, a ter utilidade, a ter eficácia, eficiência. Portanto, se você quer ser uma pessoa equilibrada, preparada, útil para Deus, permita que pessoas acessem você. Permita vincular-se e se deixar ser vinculado a outras pessoas, para que estas pessoas, usadas por Deus, digam a você aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Para que essas pessoas consigam tocar a sua vida e tocar o seu coração, ajudando você a construir processos de mudanças que transformem você em uma pessoa segundo a vontade de Deus. Isso vai passar por alguns desgastes, isso vai passar por alguns aborrecimentos, por algumas situações desagradáveis, mas é para o seu bem, é para o meu bem. Não deixe de dizer a verdade a quem precisa ouvir e não deixe de ouvir a verdade de quem tem coragem de dizer para você. Evite os amigos que dizem para você apenas aquilo que você gosta ou aquilo que você quer, porque de fato eles não estão ajudando a construir você. E cultive nas suas amizades e nos seus relacionamentos a possibilidade de dizer e ouvir tudo o que precisa da parte de Deus, tanto para edificar o próximo quanto para ser edificado por ele. Assim como o ferro, com o ferro se afia, assim também é o homem que afia o rosto do seu irmão. Seu irmão será melhor ou pior, na mesma medida em que você o ajudar a crescer na presença de Deus. Que Deus traga revelação sobre seu coração, sobre a sua mente, acerca dessa verdade, que Ele te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Informo a todos aqueles que têm participado do nosso podcast diariamente até aqui, que nós chegamos ao podcast de número 150 e que a partir desse momento nós não produziremos mais podcasts diariamente. Eles serão periódicos, mas alternaremos em alguns dias na semana a sua publicação. Consideramos que o conteúdo que foi produzido até aqui tem sido suficiente para dar corpo e estrutura a tudo que pretendíamos ensinar e a tudo que ainda pretendemos compartilhar, e a partir de hoje nós teremos alguns intervalos nestas publicações para podermos melhorar a qualidade do conteúdo que entregamos a você todos os dias. A você que tem nos acompanhado até aqui, nos 150 podcasts já publicados, nosso muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Nós nos vemos no próximo podcast. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.